E aí, gente plena, tudo bom? Quanto tempo que eu não passo por aqui pra gente conversar, né? Eu não tenho gravado vídeos de planeje comigo, nem outros, embora eu tenha diversos vídeos de resenha de caneta pra subir, mas eu não consegui editar e subir esses vídeos. Então, isso tudo aconteceu em função de que as minhas rotinas não estavam mais funcionando pra mim, né? Não estavam mais dando certo e isso faz parte da vida. No final do ano passado, eu criei as minhas rotinas e esse insert aqui com rotina de planejamento diário, rotina da manhã, rotina do trabalho, planejamento semanal, tá fora de ordem, assim. Planejamento diário, planejamento semanal, planejamento mensal, rotina da manhã, rotina do trabalho, rotina da noite, rotina semanal e linhas atrás pra tu escrever o que tu quiser. E essas rotinas elas não estão mais funcionando pra mim, então a primeira coisa que eu vou fazer hoje é reestabelecer rotinas. E eu fiz inicialmente em forma de um brainstorm mapa de como eu gostaria que ficassem as minhas semanas. Tá aqui esse mapa, separando os contextos de cada dia para que eu consiga dar conta de todas as minhas tarefas e todos os pratinhos que eu tenho que cuidar, né? Então tá. Então eu vou criar e reestabelecer as minhas rotinas com base nesse brainstorm que eu fiz aqui. Eu vou estar utilizando o meu Planner Pocket azul, combinando com as minhas unhas. Ele é um protótipo novo. Na verdade, ele não é um protótipo novo, porque ele já está comigo há algum tempo, mas um protótipo para um planner novo, né? E eu vou estar preenchendo, então, esses mesmos inserts, só que no tamanho pocket, aqui nesse planner. Então, como que eu faço para estabelecer novas rotinas e pensar nos meus checklists e nas minhas rotinas de planejamento e de verificação, né, das coisas. Quando eu montei essa rotina aqui, eu estava utilizando 4 planners, né? E então eu tinha aqui separado os 4 planners que eu tinha que fazer diariamente e semanalmente e mensalmente em cada um deles. Acabo que eu estou usando apenas um planner no dia a dia. Eu estou com ideia, 2 na realidade, porque eu estou usando o Pocket também. Mas acabou que eu não estou usando nem o planner doméstico, nem o planner A5. Eu preciso voltar a usar o A5 porque eu preciso me reorganizar no trabalho, nos trabalhos, né? Porque eu tenho mais de um projeto ao mesmo tempo. Eu preciso me reorganizar nos trabalhos. Mas eu tenho que parar ainda para pensar como que eu vou montar esse planner novo. Porque da maneira como ele não estava funcionando. Então eu tenho que parar para pensar nisso. Na parte das rotinas, ficou muito claro que faltou espaço para eu delimitar a limpeza da casa e a parte doméstica, né? E quando eu criei essas rotinas, eu estava trabalhando apenas com a Plina, então o meu outro trabalho não englobava aqui. Então isso é uma parte fundamental, um dos motivos principais de que eu preciso atualizar essas rotinas e é por isso que não estava funcionando mais, né, o que eu tinha feito. É o que eu sempre digo, a nossa vida muda e o nosso planner ele tem que poder mudar junto com a nossa vida. E é por isso que eu gosto tanto de planners ergolados. Vocês já sabem disso, eu sempre falo isso. Então vamos lá. Eu vou referenciar
essa parte aqui. E eu vou começar de trás para frente, vou começar pela rotina semanal, porque é mais ou menos o que eu fiz aqui. Como que eu pensei essa... Deixa eu pegar uma folha nova. Gente, isso aqui é um negócio muito velho que minha mãe me deu uma vez que ela viajou, ela encontrou, achou bonitinho, comprou pra mim. E eu uso de rascunho para certas coisas, né? Então, eu comecei a planejar, a pensar na minha rotina através de contextos diários, né? Quais são os meus trabalhos principais, quais são os meus papéis e os temas que eu tenho que dar para cada um dos meus dias, né? Então, quais são os meus papéis? Eu sou na eu tenho produzir vídeos, fazer conteúdo e, juntando aqui junto de forma generalizada, né? Fazer ações. Isso é bem. Não sei se foi por aqui. A capa. Resolução por conteúdo. Comunicação já, né? Comunicação. E para mostrar essa iniciativa, que na sua maioria são diárias. Ou semanais. Eu tenho uma casa, que seria desenhar essa comida. Limpeza doméstica, no geral, a compra. E por último, a minha pessoa. Daí envolve hobbies, relacionamentos, família, amigos, marido, né? Esposo. E tem uma pessoa. Então, inicialmente, são esses 4 papéis principais que eu tenho e que eu tenho que pensar quando eu estou montando as minhas rotinas e os meus rotinas do dia, né, e minhas rotinas de planejamento. Beleza? Eu vou deixar esses papéis aqui do meu ladinho para que eu possa referenciar enquanto eu estou montando o meu layout aqui, né? Então, como que eu pensei inicialmente em montar os meus contextos diários? Segunda-feira, focar em pedidos. Terça-feira é um dia de ADM, ou um dia de quebra. Eu vou escrever com... Ixi, aí, quebra, quarta e quinta, desligar pra cabra. E sexta, conteúdo. Sábado, pra cabra. Domingo, também. Isso significa que segunda é a plina, sexta é a plina, terça, como é um quebra-galho, ele é principalmente a plina, mas ele pode ser um pouco da capra, quarta e quinta da capra, e assim por diante. Isso significa, isso não quer dizer que eu não vou trabalhar nas duas durante todos os dias, não quer dizer que eu não vou estudar, ter algo pessoal em outro dia. Isso apenas quer dizer que a prioridade daquele dia é fazer as coisas daquele contexto. Então vamos lá para a parte mais mão na massa do negócio, né? Então vamos ver como é que estava a segunda-feira antes e como que ela ficou agora. Organizar os pedidos da semana, mantém na segunda. Imprimir os adesivos e os inserts, também mantém na segunda. E-mails, eu cuidava de e-mails assim com mais afinco uma vez por semana. Agora eu cuido de e-mails todos os dias, faz parte do meu trabalho na Capra, então eu estou fazendo isso com todas as minhas contas de e-mails, que são, no caso, 3. Na verdade, 4, mas uma delas é aquela conta que a gente só usa pra se inscrever em coisa que a gente nunca olha, sabe? Não faz mais sentido ter e-mails na minha rotina semanal de segunda-feira. Lavar roupa escura e tirar o lixo.
Na terça-feira, aqui estava cortar adesivos, cortar divisórias, cortar inserts, lavar roupa, claro. Eu coloquei o cortar inserts na rotina de segunda. Então, na terça fica para cortar tudo que tem na silhuete, ou seja, divisórias, adesivos e die cuts. E furar os inserts que eu já cortei na segunda-feira. Quarta-feira vai ficar para Quarta-feira fica bem similar, então, ao que era anteriormente, menos a parte de furar os inserts que eu já deixei na terça-feira. Isso significa, só para vocês entenderem, que antes eu trabalhava menos horas por dia, no geral, e hoje eu trabalho mais horas por dia. Quando eu montei essa rotina, eu estava indo buscar, os planners eles eram feitos sob encomenda, e eu buscava planner uma vez por semana. Hoje, os planners eles não são mais feitos sob encomenda, eu tenho estoque de planner aqui, então não faz mais sentido buscar os planners na quinta-feira. Quando eu montei essa rotina, os lançamentos eram semanais, os nossos lançamentos não são mais semanais, eles são mensais, então também não faz sentido eu ter um momento semanal exclusivo para fazer design de produtos novos. Eu posso tranquilamente fazer isso na terça-feira, aqui quando eu coloquei estudar novos produtos. Dá pra ver que eu não tô colocando nada aqui da Capra nessa rotina semanal. Por que isso? Porque não tem algo rotineiro que seja de rotina semanal para que eu faça na Capra. São sempre rotinas diárias ou tarefas pontuais. Então não é o caso aqui de colocar nada de rotina nessa parte de rotina semanal. Agora vamos para a parte de rotinas, rotina da manhã. A minha rotina da manhã estava sendo acordar às 7 horas da manhã, higiene pessoal, skincare, me vestir, passar café, 5 minutos diários, que é aquele diário, né? Escrever as morning pages, fazer exercício físico, às 9 horas iniciar o trabalho, às 10 horas alimentar os meu zoológico, às 11 horas fazer almoço, ao meio-dia almoçar e limpar a cozinha e à 1h30 voltar ao trabalho. Essa rotina da manhã continua bem, fazendo bastante sentido. Então, eu vou colocar ela aqui. Mas eu não vou colocar horários, porque não tá sendo, as coisas não estão acontecendo nesses horários. Então, agora, minha rotina da manhã ficou assim: acordar, fazer higiene pessoal, me vestir, skincare e maquiagem, passar café, incenso, molhar as plantas e abrir a casa. 5 minutos diários, morning pages, exercício físico, bloco de trabalho número 1, que seria 1 hora de trabalho entre as 9 e as 10 horas, alimentar as cadelas, fazer almoço, lavar roupa e limpar a cozinha. Na realidade, tem 2 blocos de trabalho aqui, que é o bloco entre alimentar as cadelas e tem o trabalho, bloco 2, que é entre alimentar as cadelas e fazer o almoço. Né? Rotina de trabalho. Só isso. Isso aqui são as coisas que tem que fazer todo dia, né? Stories, verificar os e-mails, as renovações, verificar mensagens, e daqui eu vou separar em Slack, WhatsApp, Instagram, Facebook e YouTube. Verificar os pedidos na loja.
Provavelmente vou me lembrar de alguma coisa ao longo do tempo e daí a gente vem aqui e coloca. Rotina da noite: caminhada, exercício físico, alimentar os pets, jantar, relaxar, olhar um seriado, um filme, ler. Subir. Subir, eu tenho uma casa de 2 pisos, então é o horário que eu vou me retirar, digamos assim, né? Banho, escovar os dentes, hidratante, skincare, 5 minutos diários, uma pergunta por dia, diário de gratidão, ler, dormir. Definitivamente, o exercício físico da noite não está sendo realizado. Então eu vou começar a rotina da noite com alimentar as minhas cadelas. E aqui temos a rotina da noite, que ficou igual à rotina anterior, exceto a caminhada, exercício físico à noite. Isso não acontece, não tem acontecido, então vamos ser realistas. Não adianta deixar isso aqui. Então agora vamos para os checklists de planejamento diário e semanal. Então aqui ficou mais ou menos parecido, né? Aqui no planejamento diário, antigamente tinha verificar uma semana em uma página, verificar os dias anteriores, verificar o dia atual e planejar o dia seguinte. No planner de todo dia, no planner pocket tinha verificar o mês em 2 páginas para ver as contas a pagar, atualizar no spend, atualizar gastos domésticos, atualizar gastos da Plina. No plano doméstico tinha planejamento de refeições, missão do dia e atualizar a checklist de zonas. E no planner 5, verificar listas de próximas ações. Isso aqui, daqui para baixo, caiu em desuso, eu não estou usando mais. Não quer dizer que eu não pretenda voltar a usar, mas por enquanto não está funcionando. Então eu deixei de uma forma bem mais simples, que seria verificar a semana em uma página, verificar o dia anterior, verificar o dia atual, planejar o próximo dia, ver as reuniões, coisas que eu não tinha com frequência quando eu montei esse planejamento aqui. Agora eu tenho reuniões com frequência, então eu tenho que verificar reuniões tanto do dia quanto reuniões que estão por vir, né? E essas, às vezes eu tenho que verificar se a reunião realmente vai acontecer, se ela precisa ser postergada, alguma coisa do tipo, né? Então, verificar as reuniões é importante. E atualizar as minhas horas de trabalho na CAP. São coisas que eu tenho que fazem parte do meu planejamento diário. Agora vamos ver o planejamento semanal. O planejamento semanal, a gente começa com compromissos, depois vamos para prioridades. E aqui eu vou colocar específico da Plina e prioridades da Capra. E isso aqui tem mais importância para mim nesse momento, porque como eu falei, eu não tenho muitas rotinas na Capra. Então, acaba que a minha rotina principal é a rotina do planejamento semanal, que daí eu vou ver quais são as coisas mais relevantes para fazer naquela semana. Definir metas da semana, que é basicamente aqui a questão de prioridades, mas daí seria algo um pouco mais pessoal, então eu vou colocar aqui metas pessoais. Verificar contas a pagar. Ok, planejamento semanal, então, compromissos, prioridades da Plina, prioridades da Capra, metas pessoais, verificar contas a pagar, planejamento de refeições, feira, seria sacolão aqui, tarefas domésticas, listas de compras da casa e listas de compras de suprimentos da Plina. Então, são umas coisas que, quando fazer o planejamento semanal, tem que pensar. E vamos para o planejamento mensal. Beleza, o planejamento mensal ficou planejar metas e objetivos, conteúdos da Plina, conteúdos das outras 2 redes da Capra que eu sou responsável, os desafios da Bitica, que eu uso essa plataforma para listas
e desafios, etc. Produtos novos, planejamento de produtos novos, planejamento das contas domésticas, limpar a lava-louças, limpar a máquina de lavar roupa, e os compromissos e as reuniões. Novamente, se eu lembrar de alguma coisa ao longo do caminho, eu venho aqui e acrescento. Então, todas as minhas rotinas e planejamentos estão aqui definidas. Então, isso aqui vai servir de auxílio na hora de eu me planejar e para tentar botar a vida em ordem novamente, né? Então, espero que eu tenha ajudado aí a tu criar tuas rotinas novas e pensar em como tu pode planejar melhor os teus dias e a tua rotina de planejamento no geral. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha, um like pra mim. Se estiver vendo esse vídeo no YouTube, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E até mais. Tchau, tchau.